Boa tarde, meus queridos. Tudo bom com vocês? Vamos à aula de matemática dessa semana. A gente já está na aula S, né? A semana do dia 14 ao dia 18. Hoje é quarta-feira, exercícios de matemática, né? Então, a gente passou para vocês a apostila de matemática das páginas 39 a 44. Por quê, tia Cláudia? Porque vocês já têm noção. Algumas páginas são puladas, tá? Mas expressão numérica, vocês já têm noção do quarto ano. Vocês só vão dar uma olhadinha, porque a tia Cláudia colocou para vocês, eu vou lá para a folhinha, tá? Para ficar mais fácil. Olha só, eu botei das páginas 39 a 44, e a aula online é mais atrás um pouquinho, é da 35 a 38. Que ainda é aquela parte de possibilidade que a gente estava fazendo com vocês sobre as moedas, cara, coroa, né? Uma possibilidade de dar aquele número. Então, como isso é um pouquinho mais, não é que seja difícil, mas um pouquinho mais complicado para vocês entenderem, a gente vai continuar trabalhando com vocês na aula online, tá bom? Agora, a apostila de matemática para casa, né, no caso, que vocês vão fazer sozinhos, é das páginas 39 a 44, que é justamente expressões numéricas. Aí a tia Cláudia colocou aqui, ó, só para você lembrar. Ao resolvermos uma expressão numérica, devemos, primeiro, né, efetuar primeiro as multiplicações e divisões na ordem que elas aparecem. Tem multiplicação primeiro, eu faço ela. Tem divisão, depois eu faço a divisão. Em seguida, calculamos adições, que é a continha de mais, subtrações, que é a continha de menos, também na ordem que elas aparecerem, tá? Em que aparecem. Só podemos resolver adições e subtrações antes das multiplicações e divisões, se elas estiverem indicadas com parênteses. Sabe o que é parênteses, não sabe? Então, se elas estiverem adição e subtração dentro do parênteses, dentro daquela urininha, a gente resolve primeiro ela. Se não tiver parênteses na minha expressão, eu vou obedecer essa ordem. Multiplicação, divisão, adição e subtração. Aí tem mais uma coisa para vocês lembrarem, olha. Resolvemos antes o que está entre parênteses. Quando não houver mais parênteses, eu eliminei os parênteses, efetuamos primeiro as multiplicações, divisões, na ordem em que aparecem. E, por último, calculamos adições e subtrações também na ordem em que aparecerem nas expressões. Aí tem umas expressões um pouquinho maiores, tá? Tem as explicações, mas são bem fáceis. O que a professora está explicando na página 40, a tia Cláudia colocou aqui para vocês também. Até para o amigo que não tem ainda a apostila, mas que esteja copiando tudo no caderno. É legal que vocês passem isso para o caderninho, para ficar organizado. Eu sempre falo isso para os alunos da 501A para fazer, tá? Tem alguma informação escrita, passa para o caderno. Coloca lá, Colégio Ari Quintela, a data direitinho, né? No caso, hoje é dia 16 de setembro, e aí vocês coloquem lá, expressões numéricas. Ao resolvermos, copia só esse pedacinho, não vai doer, vai ser fácil, tá? E qualquer coisa, vocês podem perguntar para a gente. Até porque a aula de matemática é depois da aula que vocês têm, né? A aula online, ela é depois do dia do exercício. Teve dúvida no dia da aula online, pergunta para a tia Débora, pergunta para a tia Cláudia, que a gente está aqui para ajudar vocês, beleza? Um beijo, bom final de semana agora, tá? Fiquem com Deus e não esqueçam de enviar para a gente as atividades feitas ou qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá? Um beijinho, fiquem com Deus.